Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e certamente você estava no aguardo de mais uma videoaula do componente curricular Sociologia. E como eu venho ponderando a todos vocês, ao longo dessa sequência de videoaulas, elas têm como finalidade contribuir com o seu aprendizado para que você possa ter condições de responder de maneira qualificada o componente de ciências humanas, todas aquelas questões que estão relacionadas à sociologia. E nós também estamos em uma sequência de aulas, já que nós vamos trabalhando algumas temáticas, eu darei ainda nesta videoaula continuidade à temática que trata a respeito das relações entre o Estado e os movimentos sociais. E eu tenho certeza que você já tem em mãos o seu livro didático. Você sabe que nós temos o nosso exercitando e lá pelo finalzinho da aula eu vou estar mostrando a todos vocês uma questão em que eu vou explicar e corrigir justamente essa questão. E é muito importante que você, de onde estiver, você acompanhe com o livro. Ah, professor, mas que livro é esse? Você não sabe? Esqueceu qual é o livro? Então observa em tela, estou mostrando para você a referência bibliográfica. É o livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, primeiro ano do ensino médio, as setinhas aí, destacando a referência bibliográfica, qual o nosso material didático, e o nome do livro está negritado para todos vocês. Então eu vou dar continuidade à exposição do conteúdo. Conforme nós vimos ao longo de videoaulas anteriores, e que inclusive você pode acessá-las na nossa plataforma, nós estamos trabalhando as relações entre Estado e entre movimentos sociais. Nós vimos em videoaulas anteriores que o Estado, ele existe e ele possui alguns elementos que são necessários. Povo, território, instituições sociais, que nós popularmente conhecemos como instituições públicas. Enfim, existe todo um aparato. E, claro, nós não podemos esquecer que na estrutura de Estado tem que existir todo um sistema jurídico. Só que, a partir do momento em que o Estado ele passa a existir, ele tem uma finalidade primordial, que é a garantia do bem comum. Isso nós conseguimos identificar, inclusive, até mesmo nas teorias clássicas. Por exemplo, Thomas Hobbes na obra Leviatã, segundo tratado sobre o governo, obra do John Locke, que também trouxeram suas contribuições para a filosofia, mas que também tem toda uma contribuição na área de ciências humanas no que tange a questão política. Esses autores, e dentre outros que eu poderia aqui mencionar, enfatizam o papel do Estado, a garantia do bem comum. O que é esse bem comum? É criar as condições necessárias para que as pessoas elas possam viver de maneira satisfatória. Trazendo um pouco dessa discussão para os nossos dias atuais, podemos citar exemplos, professor, mais efetivos do que seria essa satisfação, de como nós poderíamos estar usufruindo do nosso bem comum? É só nós pensarmos no nosso direito. Quando você tem acesso à educação e as escolas, elas apresentam, aliás, não só as escolas, mas até mesmo as instituições de ensino superior, elas apresentam as condições para a oferta de um ensino com qualidade. Você está sendo gerada uma satisfação, você está usufruindo de um direito.
Quando você precisa do serviço em saúde, nós temos a política pública da saúde. Como que as unidades de saúde na nossa cidade, no nosso país, elas estão funcionando? De maneira satisfatória? De maneira insatisfatória? Quando há medicação, quando há o atendimento adequado, quando há o respeito aos profissionais da área da saúde, da mesma forma que quando o usuário do serviço em saúde ele é bem tratado, muito bem atendido, nós temos uma satisfação. Quando o seu bairro ele tem a infraestrutura necessária, condições de lazer, pavimentação, energia elétrica, saneamento básico, a coleta de lixo, também é uma forma de gerar uma satisfação. Ou seja, eu estou aqui exemplificando, através de situações muito simples, como que essa satisfação, como que esse bem comum, ele pode ser alcançado por todos nós. E dentro de tudo isso, quando as insatisfações elas começam a emergir, aí a sociedade civil, que somos nós, cidadãos conscientes, que temos que ter uma postura atuante no contexto social, precisamos agir. E muitas das vezes essas ações, elas acabam sendo convertidas justamente na formação dos movimentos sociais, conforme eu já exemplifiquei numa videoaula anterior. O movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento de pessoas com deficiência, dentre outros movimentos sociais que eu poderia aqui mencionar, no sentido de cobrar do Estado medidas, porque não basta somente dizer que o cidadão ele tem um direito. Todos nós temos direitos a muita coisa, mas esses direitos eles precisam se tornar existenciais, eles precisam ser concretizados. Feito essa introdução, eu quero apresentar uma ideia a todos vocês, tendo em vista que numa videoaula anterior eu comentei a respeito dos direitos humanos, ou seja, quando nós tratamos dessa questão da dignidade da pessoa humana, quando nós falamos, quando nós tratamos a respeito dos direitos, à saúde, à vida, à educação, ao lazer, à cultura, independente se é criança, se é negro, se é homem, se é mulher, se é o homossexual, se é o indígena, se é o católico, se é o evangélico, são pessoas. E enquanto pessoas devem ter a sua integridade moral, a sua integridade física respeitados. Isso é a base da dignidade da pessoa humana. E todos nós, independente, como eu sempre coloco, dessas diferenças, precisamos respeitar as pessoas, porque nós vivemos num Estado democrático de direito que, digamos assim, conclama toda essa variedade e toda a diversidade. A partir do momento em que os direitos eles não são cumpridos, a partir do momento que ocorre a violação de um direito, a partir do momento em que um direito ele é desrespeitado, então nós temos violações. E todos os direitos, eles devem ser considerados como direitos humanos. Por isso que vocês estão visualizando agora um conceito, uma breve ideia, melhor colocando, a respeito de direitos humanos. São direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender às pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Ou seja, todos os países possuem o seu ordenamento, a sua lógica de direitos. Mas quando nós tratamos a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo, universal, ela tem validade no mundo inteiro. É claro que isso é uma situação polêmica que gera muitas controvérsias, porque nós sabemos, inclusive aprendemos em outras videoaulas a respeito das questões culturais. Cada povo, cada país, cada sociedade tem a sua cultura,
tem os seus hábitos e muitas das vezes essas peculiaridades existindo em determinadas sociedades acabam ferindo, digamos assim, princípios que no caso estão previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas na leitura que eu fiz a respeito do conceito, vocês puderam perceber a ênfase no todos, a toda e qualquer pessoa. Então, essa é a lógica e é esse o entendimento que nós devemos possuir. Vamos avançar ainda com algumas informações a respeito disso. Nós temos aí alguns tópicos, né? Você pode ler. Em resumo, direitos humanos são tudo aquilo que as pessoas precisam para viver com o mínimo de dignidade. As aspirações de justiça de todos os povos e pessoas. Um compromisso de todos para uma nova ética mundial. O melhor fundamento para as políticas públicas. A base para uma paz verdadeira e duradoura. A inspiração para as lutas dos movimentos sociais. O melhor critério para resolver os seus conflitos, né? Então, se uma determinada sociedade, ela possui, digamos assim, medidas que acabam ferindo os direitos das pessoas, então o país ele precisa rever não só a sua legislação, mas precisa rever, inclusive, a execução de políticas públicas para que seja interrompido esse processo de violação. Conforme eu mencionei no início desta videoaula, o Estado ele está para garantir a todos nós o bem comum, a satisfação social. Mas muitas das vezes o próprio Estado, através dos seus agentes públicos, acaba se constituindo como violador de direitos. E essa situação, lamentavelmente, ela precisa ser revista, né? Então, por isso que essa lógica dos direitos humanos também acaba contribuindo com isso, para o incremento de novas políticas públicas e até mesmo para o aperfeiçoamento das políticas públicas quando isso for necessário. Agora nós vamos avançar e nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Conforme eu recomendei, pegue o seu livro do Aprova Enem, abra o livro na página 24, aliás, na página 190, a questão começa na página 190 e tem continuidade na página 191. E o número da questão, conforme vocês estão visualizando em tela, é a questão de número 24. Então acompanhem com bastante atenção a leitura do enunciado, depois do comando e as opções de resposta. As ONGs são organizações privadas, porém públicas, compondo uma espécie de terceiro setor entre o Estado e a sociedade civil, visando a produção de bens e serviços públicos. São instrumentos para a organização da sociedade em um mundo altamente fragmentado pela globalização perversa. Por intermédio delas, há a possibilidade de recuperação dos valores locais, territorializados, identitários e de autoridade, desenvolvendo-se laços de solidariedade que se contrapõem à lógica racional competitiva, organizada em torno dos grupos hegemônicos. Então prestem bem atenção. Um tipo de movimento social são as ONGs. A sigla ONG, para você lembrar, organização não governamental. Mas os movimentos sociais, também é importante lembrar disso. Nenhum movimento social e nenhuma ONG é uma repartição do poder público. É público porque trabalha com o público, trabalha com as questões sociais, trabalha com a sociedade. Então, possui essa característica da coletividade, porque se envolve
com questões sociais. Mas quando nós tratamos dos movimentos sociais ou quando nós tratamos das organizações não governamentais, nós estamos tratando de instituições sociais que emergem das necessidades sociais em que a própria população ela sentiu a necessidade de se organizar, né? Então isso é importante ponderar. E os movimentos sociais e as ONGs, sem sombra de dúvidas, trazem contribuições importantes, desempenham trabalhos excelentíssimos na sociedade, sejam ações na área da saúde, na área da educação, na área ambiental, ou seja, muitas das vezes são executoras de políticas públicas na qual o Estado tem uma prioridade maior no que diz respeito a isso, mas são iniciativas, são organizações que acabam, inclusive, fortalecendo ações do Estado. Por isso que é muito comum parcerias entre o Estado e entre essas organizações. Vamos para o comando da nossa questão. Sobre o texto, é correto afirmar que, letra A, as ONGs não possibilitam a recuperação dos valores locais, territorializados, identitários e de alteridade. Letra B. O mundo sobre o qual as ONGs atuam, segundo a autora, não apresenta um caráter pluralista. Letra C. Ao referir-se à globalização como perversa, a autora comete um juízo de valor. Letra D. A recuperação dos valores sociais, territorializados, identitários e de autoridade não proporciona laços de solidariedade. E letra E. As ONGs atuam apenas na sociedade civil. Vamos observar qual é a alternativa correta? Será que você em casa conseguiu, aliás, acertar, identificar qual é a resposta coerente? Vamos lá observar? Letra C. Ao referir-se à globalização como perversa, a autora comete um juízo de valor. Agora, por que esta é a resposta correta? Quando lá na citação existe esse comentário que a globalização ela é perversa, é porque está se levando em consideração os princípios justamente do atual modo de produção capitalista. E nós sabemos que muitas das vezes o capitalismo, aliás, na maioria das vezes, o capitalismo, na sua intenção de gerar capital, lucro, produção de riqueza, acaba, digamos assim, eliminando, ou por que não dizer, acaba desconsiderando todas essas características territoriais, de identidade, culturais, enfim. Mas por que isso acontece, professor? Porque o capitalismo ele é um sistema econômico em que ele simplesmente visualiza o ter, a aquisição. Por isso que nós vivemos nesse processo, nessa sociedade, em que as pessoas elas são degradadas pelo trabalho. As pessoas adoecem por conta do trabalho, porque as pessoas só pensam em trabalhar. A partir do momento em que as pessoas elas só trabalham, estão alienadas pelo trabalho, então elas simplesmente não têm o devido tempo para ser mãe, para ser pai, para ser o estudante, não têm o tempo sequer para o próprio lazer, porque nós vivemos uma sociedade eminentemente produtiva. Como eu disse anteriormente, uma sociedade que degrada, que prejudica a própria condição humana, relegando, deixando de lado o homem enquanto ser. Sabemos que o trabalho é uma necessidade primordial. Não temos como ter sustento se nós não trabalharmos. É assim desde que o homem existe até os nossos dias atuais. Mas a crítica é que a atual sociedade, ela condiciona e torna o homem escravo do trabalho.
Eu agradeço a sua atenção e eu espero que você assista à próxima aula de Sociologia. Quer acessar esta aula e as demais? Olha aqui o link aparecendo abaixo, a nossa plataforma Eduque. Um abraço a todos vocês.